Cultura racional. Cultura, como todos sabem, é um conjunto de conhecimentos. E por ser cultura e não culto, não faz referência aos ensinamentos do campo religioso. Porque cada povo criou seu Deus, uns diferentes uns dos outros. Mas tudo teve a sua serventia. Cultura traz o saber verdadeiro ao povo através do conhecimento e não através de fé. Traz ao povo a realidade da palavra escrita. O conhecimento racional trata da ligação do ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Então, por meio do conhecimento racional, por meio desta leitura de cultura racional, a pessoa fica ligada ao seu verdadeiro mundo de origem, para a paz, para o amor e a fraternidade racional. Este conhecimento vem do mundo de origem de todos, vem do mundo racional, da origem do animal racional. É um conhecimento que vem anunciando o retorno de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, anunciando o fim da vida da matéria, o princípio e o fim do mundo, anunciando de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. É um conhecimento que vem esclarecer o antes de ser terra, o que era. O antes de ser água, o que era. O antes de ser sol, o que era. O antes de ser lua, o que era. E o antes de ser assim como somos, o que era. Enfim, gente, é um conhecimento da origem da humanidade. É um esclarecimento sobre tudo que o ser humano desconhecia, a sua verdadeira origem, o seu princípio e o seu fim. E hoje todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade. Quem não sabe, quem não conhece, é a mesma coisa que um cego. E um cego não sabe o que diz, pois não vê as coisas como são. E assim o animal racional sempre viveu no terreno das dúvidas. E por isso vivemos sempre de experiência, experimentando tudo para acertar ou não. E hoje estamos em plena fase racional. Estamos vendo tudo quanto é do mundo racional. Luzes que estão aparecendo e outras que vão aparecer dentro dos lares,
fora dos lares, nos astros, no espaço, seres extraterrenos aparecendo em todos os pontos. Porque estamos na fase racional. Todos têm que ver tudo quanto é de irracional. O mundo já entrou há muito tempo na fase racional. E por isso houve um transtorno da fase animal racional por a fase ter terminado a sua duração. Então, havendo a transformação, há também um transtorno muito grande na vida do animal racional. A ponto do animal racional não saber a causa de tanto sofrimento universal. E a causa foi a fase de animal racional ter se acabado. E ficamos desamparados, desprotegidos. E hoje o mundo vive uma nova fase, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. E o Brasil é a terra onde nasceu a luz racional, a terra privilegiada pelos habitantes do mundo racional. Portanto, gente, é admitir essa grande realidade absoluta, como muitos já admitem. E muitos, por não entenderem a realidade positiva, sofrem as consequências da sua mediocridade, da sua falta de alcance para as coisas que acham difícil alcançar. Neste conhecimento não tem nada de difícil, porque tudo é natural. E hoje todos iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Então, nascendo em todos a vidência racional, isto é, a confraternização dos dois mundos, a união dos dois mundos em um só. O mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, com o mundo da deformação racional, que é esse segundo mundo que nós habitamos. Hoje todos brilhando racionalmente, por estar em evolução na Terra, o mundo racional. Porque o animal racional nunca podia saber de onde ele veio, como nunca soube, e para onde ele vai. Então, sobre este ponto de vista, estava certo, de que ninguém nunca poderia descobrir a verdadeira origem da humanidade. Mas esqueciam de que existem o dom de natureza, e cada qual com o seu dom. E por existir o dom, é que sempre existiram as grandes descobertas e os grandes gênios, privilégio do dom dado pela própria natureza. O dom é de um cérebro divino, diferente dos demais que não têm dom algum. Nem todos são dotados de dom. E por isso os grandes gênios, os grandes cérebros, não foram muito. Foram muito pouco. Mas esqueceram que poderia surgir na humanidade um ser com o dom de entrar em contato com um mundo superior a este, que é o mundo racional.
que deu consequência a este. Então assim, gente, para a surpresa de todos que estavam esquecidos do que é a natureza, está aqui a prova de um ser que nasceu com o dom divino de entrar em contato com o mundo racional, sendo então um aparelho para receber todas as mensagens precisas para o expoente desencanto e salvação da humanidade. É conceituado pelo mundo racional como racional superior da Terra. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. O racional superior da Terra. E o racionalismo, a fase da racionalização, já foi anunciada há muito tempo por Nostradamus, São João e outros profetas de antiga era, e que nas centúrias de Nostradamus estão todos os pontos positivos do racionalismo, da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é o mundo racional. Primeiro passamos pela lapidação do primeiro milênio e pela lapidação do segundo milênio. Todas essas fases foram fases de preparação da humanidade. Assim, todos sendo preparados, para depois de preparados, conhecermos a fase racional, que é a fase da racionalização dos povos. Então nós estávamos na classe de animal racional, sofredor e mortal. O sofrimento era a lapidação. E já há muito entrou na natureza a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, feito pela cultura dele, a cultura racional. E hoje os que já tomaram conhecimento, que já passaram a se conhecer, estão radiantes de alegria, o que não é para menos, por saber o porquê deste mundo e saber como voltar a ser o que era no mundo racional. Agora, nem todos eram esclarecidos sobre a evolução da humanidade, que muitos eram até inimigos de leituras antigas. E é por isso que muitos não tomaram conhecimento da vinda da fase do terceiro milênio. Os que já esperavam, os esclarecidos, hoje estão satisfeitos, porque chegou na natureza o que muitos já esperavam, a fase racional do terceiro milênio. Hoje quem tem o conhecimento de cultura racional passou a se conhecer, sabe o porquê deste mundo e sabem a causa de tudo que existe. E anuncia a Bíblia a vinda do Messias. Se confirmam a profecia mais culminante da Bíblia, mais elevada da Bíblia, de que
tornaria a Terra um conhecimento de salvação da humanidade. Conta a Bíblia que apareceria no fim dos tempos Deus feito homem, igual a um semelhante filho do homem, e que a este seria dado um trono branco como suas vestes, e sobre o trono um arco. Diante desse trono se postaria todos os seus seguidores vestidos de branco, com palmas nas mãos e um livro. Este livro, Universo em Desencanto, é o livro das 7 partes, que na Bíblia está as 7 chaves. E quem possui este livro está salvo. Fazendo o curso primário, fazendo o curso secundário e fazendo o curso superior, terão todas as sabedorias, e os seus corações habitará a paz, o amor e a fraternidade. As profecias da Bíblia, confirmando agora a vinda do racional superior, o verdadeiro Deus. E desta forma está confirmada a profecia bíblica de que Deus está na terra. O verdadeiro Deus é um ser de nossa origem, de racional, o racional superior. E aqui está confirmado mais um trecho dos mais importantes da Bíblia, no Apocalipse segundo São João. Mas não podemos revelar tudo do que aqui está se passando, porque será um impacto muito grande no mundo inteiro, em provas e comprovações que Deus está na terra. Como assim está na Bíblia a vinda do Messias. Esses profetas que fizeram essas profecias eram pessoas ligadas à evolução cósmica. Então os habitantes do cosmos entravam em contato com esses aparelhos e descrevia todos os acontecimentos futuros, esclarecendo de que modo e de que forma viria a salvação verdadeira da humanidade. E tudo isto foi deixado em vários idiomas, em latim, em grego, em hebraico, e cada um interpretou de sua maneira. É que deu essa confusão de existir uma infinidade de Bíblia e religiões diferentes umas das outras. Um explorava mais o latim, outra explorava mais o hebraico, e outras explorava mais o grego. Daí as confusões reinantes de interpretações diferentes e de Bíblia completamente diferentes umas das outras. E de acordo com a evolução intelectual do povo, sofrendo sempre essas Bíblias, modificações. Procurando se atualizar de acordo com o nível cultural de todas as épocas. E agora chegou nesta galáxia térrea a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade universalmente conheceu o mundo de sua raça
e saber como voltar para ele. Essa é uma das maiores grandiosidades da fase racional. A fase da mudança de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. Por que desta mudança? Por que temos que mudar? Porque a classe do animal racional está caminhando para a sua extinção. E todas as classes de animais é assim. Tem princípio e tem fim. Porque aqui na matéria tudo é assim. Quantas classes de animais já foram extintas? Umas conhecidas e outras desconhecidas. E assim é a classe do animal racional. E por isso veio a fase racional para levar todos para o mundo racional. O primeiro mundo, o mundo da verdadeira origem de todos. E por isso, gente, que há a grande necessidade de todos passarem a se conhecer, para saber como deixar de assim ser animal racional, pensador, sofredor e mortal, sem saber dizer por que são assim. Assim, todos os pensadores sempre viveram desconhecido de si mesmos, desconhecido de tudo. E por nós vivermos desconhecido de tudo, fomos obrigados a viver de experiência, experimentando tudo para ver se acerta ou não. Essa sempre foi a vida do animal racional, pensador, sofredor e mortal. E a morte é para o encontro com a individualidade perdida. Porque ninguém morre, e sim tudo se transforma. Mas usaram esse nome de morte por ninguém se conhecer. Porque se conhecessem, todos seriam esclarecidos do certo. Tudo se transforma, coisa alguma termina de vez. A morte é uma transformação de uma vida para outra. Por a vida da matéria ser uma vida em transformações. Por todos estarem sendo lapidados. Mas o animal racional, ele não se conhecia. Não sabia o porquê que assim era. Aprendendo por meios artificiais e sendo lapidado pelo artifício. De natural, não conhecendo coisa alguma. De racional, muito menos. E como animal, vivendo sem saber porquê. E a palavra morte era uma grande lapidação. Ninguém se conformava, porque ninguém se conhecia, porque ninguém sabia para onde ia. Diante das histórias, das lendas e dos contos artificiais, todos tinham pavor e horror da morte, dizendo: será que eu vou para aqui? Será que eu vou para ali? A morte é uma palavra engenhosa do artifício, porque ninguém se conhecia. E ninguém sabia qual era a causa das transformações. Porque quando criaram essa palavra morte, eram muito atrasados. E não tinha alcance nenhum das transformações, das leis naturais da natureza. Uma palavra chocante.
porque todos têm vontade de viver e não de morrer. Mas assim foi criada artificialmente pelos que não se conheciam. E hoje estamos vendo que ninguém morre, e sim tudo se transforma. Transformação não é morte. Morte é se encerrasse tudo e não houvesse solução. Transformação é a continuação com um corpo diferente. Se transformou de um corpo para outro, de uma vida para outra. Então está aí como se transformar de uma vida nova para uma vida velha. E da vida velha para uma vida nova. Mas hoje, tudo está aqui esclarecido nos livros Universo em Desencanto. Tudo bem divulgado nos livros Universo em Desencanto. Portanto, gente, a cultura racional é um conhecimento que não é ciência, por se desenvolver naturalmente no próprio ser humano, através do conhecimento do que é imunização racional. É um livro que responde todas as perguntas, com base, com lógica, com provas e comprovações. E fora das perguntas, que ninguém nunca teve competência de perguntar. Aqui estão as respostas de todas as perguntas. Portanto, quem não conhece, procure ler, procure estudar o Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Obrigado.